Pode ser. Fala, galera! Boa noite. Boa noite. Gabriel, se você estiver aí, me fala pra mim te chamar. Tá bom? Gabriel Marquins, se você estiver aí, me fala pra eu te adicionar aqui e a gente começar logo, nem perder tempo. Isso aí. Boa noite, eu vou ter um papo agora com Gabriel Marquins. Tainá! Olha aí. Finalmente! Finalmente. Gabriel, tinha gente achando que a gente tinha desistido, viu? De jeito nenhum! Verdade. Gente, aqui ninguém desiste. É tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. Eu e o Gabriel deixou fluir. E aí, estamos aqui hoje. É isso aí, à disposição. Vamos lá, vamos conversar sobre aquilo que a gente começou na semana passada. Na verdade, Tainá, na semana passada, na live passada, quando você estava fazendo o meu papel na live passada. O jornalista aqui sou eu, então sou eu que deveria estar lhe fazendo as perguntas, viu? Não, mas olha, deixa eu lhe falar. Eu vou roubar seu posto de jornalista. Pode ficar tranquilo. Então, vamos aproveitar o máximo possível. Eu queria muito, antes de tudo, aproveitar para agradecer novamente aí a oportunidade, né, o prazer que você está me dando de conversar com você. Eu, inclusive, preparei 2 perguntas para você. Você, por favor, em algum momento, me dê a oportunidade de lhe fazer 2 perguntas. Eu quero muito lhe fazer 2 perguntas. Então, escolha qual é o momento que eu vou lhe colocar na berlinda. Se é no começo ou se é no final. Vamos deixar para o final. Gente, Perfeito. Você que está entrando aqui agora, envie essa live para alguém. Vai ser muito bom o que vai acontecer aqui, não tenho dúvida. Então, aperta aí no aviãozinho, envia para alguém, para que alguém seja tocado pela nossa conversa. E pode ficar tranquilo, eu depois vou preparar o material dessa live para colocar no meu Instagram e poder divulgar isso, divulgar esse homem e o prazer de estar com ele aqui, a honra de estar com ele. Gabriel, antes de tudo, para quem está conectado aqui com a gente, eu queria deixar um código aqui, uma chave para você viver melhor a vida. Esses dias eu estava dando uma oficina lá na semana de capacitação da faculdade Joaquim Nabuco. Sim! E aí o professor me convidou, o coordenador do curso de jornalismo me convidou, fiz a oficina, e aí lá no ao vivo, falei assim, mas deixa eu te perguntar, quem fez esse network para que você chegasse até mim? E aí ele soltou um Gabriel. E eu falei, Pois então... é. Com certeza. Então, gente, tenha amigos que façam e queiram que você cresça. Isso é muito importante, né, Gabriel? A gente Sem se unir dúvida. como igreja que cresce junto. Não Isso, adianta Tainá. você tá no seu ego de querer crescer sozinho. E foi muito significativo para mim isso, Gabriel. Eu esperei chegar esse ao vivo para partilhar isso com você. Não, e é importantíssimo isso, Tainá, porque, veja, eu sou professor e atualmente você, se eu não me engano, você ainda está na faculdade, não é isso? Você está fazendo Sim. a graduação, né? Veja, eu acho muito interessante a gente perceber que eu, como professor, e você ainda como aluna, nós temos, cada um no seu lugar, que utilizar as ferramentas que Deus deu a gente para que a gente realize o reino dele. Então, para mim está muito claro, Tainá, e eu acho que é uma coisa que a gente ainda não aprendeu a fazer direito, Tainá.
Às vezes a gente tem a impressão de que o lugar de testemunho da gente se restringe ao lugar eclesial. E isso é um problema. Isso é um grande problema. Veja, se nós queremos de verdade realizar o reino de Deus, na verdade não é a gente que realiza, é Deus que realiza o reino dele. Mas se nós queremos ajudar, se nós queremos contribuir para que o reino de Deus se realize, eu e vocês temos que usar as ferramentas que Deus nos dá para que esse reino se realize não somente no céu. Isso é uma das coisas mais lindas da nossa fé, Tainá. É que nós não precisamos esperar a parousia para encontrar Deus. Nós não precisamos esperar o último dia para encontrar Deus. Na realidade, e é isso que nós cristãos precisamos recuperar, só existe vida eterna se essa eternidade é realizada na temporalidade da vida da gente. Não tem outro jeito. Eternidade só existe, a eternidade só acontece no céu para nós se nós começarmos a realizar essa eternidade na temporalidade da gente, no mundo de agora. Então, eu quando Boaventura, né, que é o coordenador lá do curso da faculdade, ele me disse, Gabriel, você conhece alguém que tem uma inserção legal, que fale sobre espiritualidade, sobre religião, e ao mesmo tempo que se comunique bem? Eu disse, tenho certeza absoluta de uma pessoa, você precisa falar com Tainá. E é muito legal isso, sabe, Tainá? É perceber que com você a gente consegue juntar duas coisas. Eu já estou me declarando fã, então eu já estou ficando preocupado porque essa live já está começando. Essa live já está começando a ser só uma conversa entre compadre e comadre. Tá sendo uma conversa só de amigos. Mas eu acho muito legal isso, sabe? Assim, essa possibilidade de você conseguir, com a sua espiritualidade, com a sua fé, se comunicar também profissionalmente. A gente pensa, pessoal, isso é muito importante. Cada um de nós, quando Jesus diz no Evangelho que o patrão dá um talento a cada um de nós e que depois ele vai pedir contas disso, ele vai pedir que nós devolvamos isso frutificado, é isso. Cada um de nós aqui tem um talento, cada um de nós aqui tem um dom. Veja, Tainá, por exemplo, ela tem um dom de se comunicar, ela tem um talento de se comunicar. E ela, inclusive, vai realizar as formações necessárias para se profissionalizar cada vez mais isso. O que nós cristãos temos que entender é que nós precisamos pegar as ferramentas do mundo, mas dar uma motivação eterna. Nós temos que pegar as ferramentas do mundo, mas colocar isso em função do reino de Deus. Então, eu fiquei muito, muito contente assim, de saber que você participou. Eu fico muito feliz, Tainá, quando algum católico, quando algum cristão, quando alguém que está comprometido com a vida espiritual entra também nesses lugares. A gente tem que entrar nesses lugares. Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente está indo para essa direção, é de Deus. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Por que tem jovem católico que colocou na cabeça que estudar é uma coisa ruim, é pecado, não é de Deus? E a gente está criando um monte de jovem católico preguiçoso e que não tem base bíblica, teológica, doutrinal, profissional, de cidadania nenhuma, cultural nenhuma. Por que acontece isso, Gabriel? Então, eu tenho a impressão, Tainá, de que é o caminho mais fácil. Veja, cuidado, muito cuidado com uma coisa. Lá no Gênesis está muito claro. O que o demônio faz é utilizar argumentos bonitos para nos enganar. Está claríssimo lá. Então, qual é o argumento da serpente lá no Gênesis? É verdade que Deus não permitiu que vocês comessem de fruto algum. Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês vão saber o que é o bem e o que é o mal. Veja, a serpente está utilizando um argumento bom para nos levar a um caminho ruim. Veja, Deus não tinha dito a Adão e Eva que eles não poderiam comer. Atenção, está claro lá no Gênesis. Deus não disse a Adão e Eva que eles não poderiam comer de fruto algum. É o contrário. Deus disse, vocês podem comer de todos os frutos, menos de um. É o inverso. É o inverso. É inclusive um dos problemas da gente hoje em dia, né, Tainá? O cristão não pode fazer nada. O cristão não pode fazer nada. O cristão não pode... Não, ele pode fazer tudo. É o contrário. Ele só não pode algumas coisas pela motivação correta. Então, voltando. Eu acho,
por causa lá do pecado original, que nós todos temos essa desordem. A gente procura o caminho mais fácil. A gente procura o caminho mais cômodo. A gente tende e teima em ser bastante preguiçoso nas coisas de Deus. Bastante preguiçoso. A gente dá muitas vezes mais importância a outras coisas do que a Deus. A gente se compromete muito mais com outras coisas do que com Deus. E eu acho que a nossa geração, Tainá, carece sim de um aprofundamento. Eu acho mesmo que a gente hoje superficializa muito as coisas. A nossa geração, ela está muito preocupada em curtir e compartilhar, mas pouco em ler e se aprofundar. Nós temos isso, e assim, eu queria muito, já que você é uma pessoa que tem tanto contato com tantos jovens, Tainá, eu queria muito aproveitar isso. Pessoal, lembrem de quem nós temos uma tradição. Santo Agostinho não nasceu em outro canto, foi na Igreja Católica. São Tomás de Aquino não é de outro canto, é da Igreja Católica. Ratzinger, Bento XVI, é da Igreja Católica. E São Domingos, tantos, inúmeros. E mulheres também, cuidado para a gente não achar que são somente homens. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Edith Stein morreu agora, durante o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Uma grande filósofa, uma grande seguidora de Husserl, de Heidegger na Alemanha. Veja, nós cristãos precisamos recuperar a capacidade de unir duas coisas que nós achamos que são antagônicas. Atenção! São duas coisas contrárias, mas não são contraditórias. Atenção, pessoal. Atenção. Tainá, desculpa se está parecendo uma aula, mas eu queria aproveitar muito isso que você está dizendo. Professor, eu tô quase pegando o caderninho aqui. Ensine. Faça aquilo que você sabe fazer de melhor. Ensine. Eu tô aqui querendo... de verdade, bom. Eu só tô aproveitando. Pode falar. Que bom, que bom. Então, tá bom essa linha. Massa. Então, eu queria usar com vocês, já que a gente gosta tanto de Bento XVI, né? Todo mundo... É outro problema, sabe, Tainá? As pessoas falam Bento, Ratzinger, mas a gente não aprofunda sobre ele. Bento XVI é muito profundo. Um dos autores que ele utiliza chama-se Romano Guardini. Romano Guardini foi um sacerdote alemão, ítalo-alemão. Inclusive, eu estou usando hoje no meu doutorado. Eu estou estudando o pensamento do Papa Francisco, e para entender o pensamento do Papa Francisco, eu tenho estudado Romano Guardini, esse autor alemão. E Romano Guardini, Tainá, tem um livro chamado O Contraste. E qual é a defesa dele? E atenção, isso é importantíssimo para nós. A defesa de Romano Guardini é a seguinte. Ele entende que tudo na vida tem contrários que não são contraditórios. Ou seja, a nossa vida ela é permeada de contradições, de contrários, mas não são contraditórios. Ou seja, nós estamos permanentemente caminhando entre alegrias e tristezas, saúde e doença, prazer e dor, vida e morte. Veja, são coisas contrárias, mas não são contraditórias. Elas se complementam. Do mesmo jeito que você disse, Tainá. A vivência radical do Evangelho e o estudo e o aprofundamento dessa vivência são duas coisas contrárias, mas não são contraditórias. A prática e o aprofundamento são duas coisas contrárias, mas não ao contrário. Elas caminham juntas. Então, é muito importante isso que você está dizendo. E queria muito convidar, assim, o pessoal que está acompanhando a gente. Gente, eu vou escrever. Se vocês não quiserem escrever, não escreve. Mas vamos lá, Gabriel, que fantástico. São duas coisas contrárias, mas não contraditórias. Isso. Gente, pega o código aí. Pelo amor de Deus, pega a chavinha. Contrárias, mas não contraditórias. Muito, muito bom. Vai. Isso, perfeito. Romano Guardini, quando ele diz isso, inclusive, Tainá, é essa maneira que alguns autores hoje, alguns estudiosos, alguns mestres de espiritualidade vão explicar, por exemplo, e eu estou falando sobre isso porque é o tema do meu doutorado, tá? Agora no doutorado, só para o pessoal entender, Tainá, eu estou fazendo doutorado em ciências da religião, tá? Eu sou, como você disse, né? Eu sou jornalista, eu sou professor de comunicação e agora, no doutorado, eu estou estudando a comunicação e a religião. E agora, no doutorado, qual é o meu foco? É entender, atenção pessoal, é entender
que tradição e liberdade são duas coisas contrárias, contrárias, mas não contraditórias. Ou seja, nós devemos caminhar entre a tradição e a liberdade. Nós devemos caminhar entre as coisas da alegria e as coisas da dificuldade. Quer ver um problema aí sobre isso? Qual é um dos grandes dilemas hoje do mundo cristão, sobretudo dos jovens? É acreditar que seguir Jesus é só alegria, é só prazer, é só folia, é só oba-oba, é só dias de luzes, é só consolação. E toda vez, Tainá, eu não sei se você já escutou isso nas suas pregações, Tainá, mas quantas vezes jovens cristãos, quando chega o momento da dor, acham que tem alguma coisa errada. Quando chega o momento da aridez, acham que tem alguma coisa errada. Quando chega o momento da desolação e da provação, pensa que tem alguma coisa. Não tem nada de errado nisso. A nossa vida é caminhar entre contraditórios. Entre contrários, mas não entre contraditórios. Ou seja, a nossa vida espiritual, Tainá, ela é alegria e tristeza, prazer e dor, consolação e desolação. Nós temos que aprender e nós temos que formar uma juventude, jovens cristãos que sejam capazes, hoje em dia, de permanecer nos contrários da vida. São contrários, mas não contraditórios. Isso, inclusive, mostra um pouco e explica um pouco as polarizações hoje em dia. A polarização na política, a polarização na religião, tantas polarizações. Hoje, quanto é difícil a gente se... Não sei se você percebe isso, Tainá, mas como é difícil hoje a gente dialogar. Cada um tem uma posição e ninguém quer escutar o outro. Todo mundo quer atacar o outro, porque acha que a minha é a verdade e ponto final. Atenção! Gabriel, diga lá. Mas, na verdade, você não escutar uma opinião diferente à sua é uma crise na sua identidade. Perfeito. É uma crise na sua identidade. E ainda mais a gente, como igreja, ainda não entendeu que você faz parte de um corpo que é santo e que tem membros. A Igreja Católica ela é rica em carismas, é uma instituição rica em ramificações, né, em movimentos, que isso não nos faz ser diferentes. Nem inimigos, nem, sabe... Eu não sei, eu quero que você fale sobre isso também. É possível sentar na mesma mesa, a gente sendo de comunidades, de carismas, de espiritualidade diferente, é possível sentar na mesma mesa? Não só é possível, mas é um contra-testemunho não fazer isso. Eita. Cuidado, cuidado, minha gente. Quando Jesus diz lá no capítulo 17 de João, que o desejo dele é que todos sejam um, quando Jesus diz lá no Evangelho de João que haverá um só pastor para um só rebanho, significa muito claramente, nós temos que procurar essa unidade entre nós. Nós temos que procurar esse vínculo entre nós. Agora, qual é o nosso problema, Tainá? É porque nós achamos que para haver unidade, todo mundo tem que ser igual a mim. E isso não é um corpo. Tá lá, pessoal, nós não temos que inventar nada, nada. São Paulo, nas cartas dele, já dizia isso de forma clara. Nós somos vários e distintos membros. Precisamos conviver no mesmo corpo. Então, as mais variadas comunidades, os mais variados grupos, os mais variados motivos têm que conviver em busca da mesma coisa. E eu acho que Santo Agostinho, Tainá, explica isso de uma forma fundamental. Vejam, Santo Agostinho, de novo, alguém que estuda, alguém que aprofunda, alguém que viveu de forma santa, mas não perdeu a necessidade do aprofundamento. O Santo Agostinho diz, atenção, minha gente, atenção, no essencial, a unidade. No não essencial, no secundário, a liberdade. Em tudo, a caridade. De novo, no essencial, a unidade. Naquilo que é essencial, todos estamos no mesmo lugar. Naquilo que é secundário, a liberdade. Eu penso de um jeito e você de outro. Em tudo, a caridade. A nossa maneira de viver um com o outro, a nossa maneira de relacionar uns com os outros tem que ser amparada na caridade. Nunca nos esqueçamos isso, pessoal.
No essencial, unidade. No secundário, a liberdade. Em tudo, a caridade. Fantástico, Gabriel. Porque eu tô querendo sugar o máximo de você para essa live. E eu queria tocar em um ponto polêmico, talvez. Só que eu quero me arriscar, aproveitar que você é um cara que eu confio e que sei que nunca vai falar algo que vá contra aquilo que a igreja prega. Então, eu queria perguntar, quando acontece coisas como, por exemplo, racismo, como é que a gente, igreja, se posiciona com causas sociais? Por exemplo, homossexualismo, enfim, toda essa englobação de fatos sociais, de crises sociais. Como a gente cristão é de maneira correta se posicionar? Ou não é obrigado a se posicionar? Como é aí tua visão a respeito disso? Politicamente falando também, posições em política, tudo isso. Me fala. Então, primeiro, Tainá, eu acho muito importante a gente conseguir fazer isso que você está dizendo. Conversar com tranquilidade sobre essas coisas. Por quê, pessoal? Houve um determinado momento, infelizmente, que nós cristãos começamos a acreditar que falar sobre pessoas que sofrem é contra o evangelho. Veja que loucura. Veja, alguém que sofre racismo, alguém que sofre uma violência homofóbica, alguém que sofre o machismo, é uma pessoa que está sofrendo. Desde quando amar uma pessoa que sofre, estar do lado de alguém que sofre, é contrário ao evangelho? Tainá, por que é que de um tempo para cá as pessoas acharam que falar sobre essas pessoas que sofrem é mimimi? Veja, desde quando... Minha gente, cuidado. Cuidado com o dia do juízo final. Às vezes a gente... Tainá, vou fazer de conta que só estamos eu e você aqui, tá certo? Posso ser muito franco com você. Faz de conta que só tá, gente. Faz de conta. Eu vou ser muito franco contigo, tá? Como se eu e você convivêssemos há anos. Meu Deus, me dá a impressão, às vezes, falando com você, que a gente já convive há muito tempo. Eu também eu vou tenho dizer essa uma impressão, coisa. meu irmão. É interessante isso. Eu vou lhe dizer com muita, assim, de coração, com um coração de irmão, tá? De alguém que lhe quer bem. Eu, infelizmente, acho, Tainá, que às vezes a gente pensa que quando a gente morrer e a gente se colocar diante de Deus, a única coisa que Deus vai nos perguntar é se nós vivemos a castidade ou não. Infelizmente, Tainá, infelizmente, Meu Deus. Eu tô toda arrepiada. infelizmente, pois é, muitos irmãos nossos, num desejo muito grande de coerência, num desejo muito grande de fidelidade, e fazem certo, é isso mesmo. Vivem a castidade e procuram viver a castidade. E nós temos que fazer isso, Tainá. Esse é um valor evangélico. Tá claro isso. Agora, atenção, pessoal. A castidade não é a única virtude que existe no evangelho. Ao contrário, a maior virtude que existe é o amor a Deus e ao próximo. E a castidade faz parte do amor, mas não é todo o amor. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Todas as vezes, Tainá, que a gente fala em racismo, homofobia, machismo, todas essas coisas que pessoas sofrem, nós cristãos temos que novamente recuperar aquilo que é próprio desde o início do cristianismo. Estar do lado daqueles que mais sofrem. Então, o que eu quero dizer com isso é... Quer dizer, eu não. É doutrina da igreja. Existem os pecados pessoais, atenção, não tem nada a ver com... Antes de tudo, não é política isso, nem economia não, pessoal. Cuidado. Está na doutrina da igreja, no catecismo da igreja, na doutrina social da igreja. Existem os pecados pessoais e existem os pecados sociais. Os pecados pessoais são aqueles que nós, pessoalmente, atentamos contra Deus. E existem Gabriel, aqueles pecados... Pois não, diga lá. gente, anota aí. Existem os pecados pessoais e os pecados sociais. Pode continuar, irmão.
O pecado pessoal é aquele que eu cometo. E claro, tem uma repercussão no outro, mas é antes de tudo em mim. Mas existem os pecados sociais. Os pecados sociais são aqueles que, em sociedade, a estrutura da sociedade não permite que essa sociedade se desenvolva plenamente com vistas para Deus. Quer um exemplo disso que vai ajudar todo mundo a entender? Se eu falar a vocês que a pornografia é um pecado social, todo mundo vai concordar comigo. Todos os católicos, pelo menos, né? Se eu falar sobre pornografia a outras pessoas, elas vão dizer que é livre, que é bobagem isso e tudo mais. Mas se eu disser aos católicos daqui que a pornografia, que sites de pornografia, sites de prostituição, isso é um pecado social, todo mundo vai dizer, é verdade, é pecado. Mas se eu disser a você que pecado de racismo é um pecado, será que as pessoas vão acreditar também, Tainá? Ou vão achar que é um mal menor? Veja. Meu Deus! Cuidado com isso. E atenção, isso não é Gabriel, não. Pessoal, eu não estou dizendo nenhuma novidade. Eu quero recuperar aquilo que Tainá disse lá no início. Infelizmente, muitos católicos hoje, eles não aprofundam na própria doutrina. Existe um livro, se você quiser eu posso até mostrar a você. Existe um livro chamado Doutrina Social da Igreja. Pessoal, eu vou fazer igual a Tainá agora. Anotem, anotem. Doutrina Social da Igreja. Se vocês quiserem comprar um livro, ótimo. Mas se vocês não puderem comprar o livro por enquanto, vão lá no site do Vaticano. E lá no site do Vaticano tem o Catecismo da Igreja, tem as encíclicas, tem as exortações apostólicas e tem também a Doutrina Social da Igreja. O que é a Doutrina Social da Igreja? A Doutrina Social da Igreja é o pensamento da Igreja sobre tudo aquilo que está relacionado à sociedade. Ah, alguém colocou aqui, ó. Não tem o Wilquete, tem o Duquette. Eu acho que é um livro azul, se eu não me engano. O amarelo é o Catecismo, o azul é a Doutrina Social. É o Duquette. Isso. Se vocês puderem, leiam isso. Porque, veja, boa parte das nossas dúvidas sobre política, sobre economia, sobre cultura, sobre essas coisas todas, está respondido lá. E aí, retomando aquilo que você disse lá no início. Gabriel, o que é que tem a ver sociedade com vida de radicalidade no Evangelho? O que tem a ver sociedade com santidade? Veja, Jesus não disse, Gabriel, que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então por que a gente está preocupado com as coisas do mundo? A gente só deve se preocupar com as coisas do céu. A gente só deve se preocupar em se salvar. A gente só deve se preocupar, cuidado com isso. Quando Jesus veio a este mundo, a primeira coisa que ele fez foi nos salvar para a vida eterna. Mas essa é a primazia, tá? Não dá para a gente apagar isso. A primazia é a salvação eterna. A igreja existe, antes de tudo, para a salvação eterna. Então, eu não vou ser leviano e dizer aqui a vocês que a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é transformar o mundo socialmente. Não é. A gente precisa, antes de tudo, salvar a nós mesmos e aos outros para o céu. Mas Jesus também denunciou a sociedade que oprimia as pessoas mais pobres. E atenção, Tainá, qual é uma das primeiras coisas que a igreja nascente, a igreja católica, viu? Não é um grupinho que está pensando isso, não. Não é nenhum grupinho rebelde, não. A igreja lá no início do tempo de Pedro e de Paulo. O que é que acontece com eles, Tainá? Aqueles 12, eles começam a viver a vida episcopal, são os primeiros bispos. Aí eles percebem, nós temos que ter colaboradores. Quem são os colaboradores? São os presbíteros, os sacerdotes. Veja, nós tínhamos os episcopos, nós tínhamos os bispos, depois eles nomeiam presbíteros, sacerdotes e, lá vai, chega um determinado momento, está lá nos Atos dos Apóstolos, que eles percebem, nós precisamos instituir homens que cuidem das viúvas e dos órfãos. Surgem os diáconos. Vejam só, os Atos dos Apóstolos, Igreja Nascente, não é nenhum grupo rebelde, nenhum grupo de esquerda, não tem nada disso, está lá nos Atos dos Apóstolos. Outra coisa, na Idade Média, que muita gente olha e pensa, a idade obscurantista, a idade das trevas, bobagem.
Lá na Idade Média, surgiam congregações, Tainá, dedicadas, por exemplo, a criar hospitais. Tainá, existem relatos de congregações na Idade Média que existiam somente para construir pontes entre as cidades, para que pudesse haver comunicação. Quem criou o sistema hospitalar foi a Igreja Católica. Quem criou o sistema educacional foi a Igreja Católica. Quem criou o leprosoário foi a Igreja Católica. Quem criou o manicômio foi a Igreja Católica. Fomos nós que criamos tudo isso. E nós temos, Tainá, não por orgulho e prepotência, mas nós cristãos, temos que novamente nos orgulhar santamente da grande tradição que a gente deu ao mundo. Duas coisas. Nós demos o caminho para a vida eterna e nós criamos o caminho para que nesta vida os homens e as mulheres sejam plenamente felizes. Por isso que eu acho, Tainá, eu acho extraordinário ser cristão e ser católico. Por quê? Porque o cristão e o católico se preocupa e olha para a eternidade e ajuda num caminho para chegar à eternidade. Esse é o objetivo fundamental da nossa vida. Mas os cristãos nessa peregrinação, os cristãos nesse caminho, os cristãos nessa luta para chegar à igreja triunfante, na igreja padecente que é nesta vida, eles criam um mundo melhor à imagem do reino de Deus. É o que nós somos. Gente, é aula. Você quer aula? É aqui. Aqui é aula. Gabriel, teve uma pessoa que comentou com caridade. Eu senti que não foi crítica, foi caridade. Falou assim, cuidado para não relativizar o pecado da castidade. Gente, hora nenhuma a gente relativizou nada. Só que Perfeito. O que acontece? Eu falei que eu estava arrepiada porque na hora que o Gabriel começou, eu já peguei a visão. O que acontece? Dentro da igreja, hoje o jovem foca em uma coisa. Ele foca em um pecado ali. Ai, eu tô aqui fazendo isso. E ele exclui todo o resto. É isso que a gente tá falando. Ele exclui todas as outras necessidades. Então, gente, a gente precisa entender que, já que tá tão em alta falar sobre temperamento. Por exemplo, Jesus era o equilíbrio de todos os temperamentos. Para chegar à santidade, você vai ter que encontrar o equilíbrio. Não adianta você viver a castidade se você não vive o resto das outras coisas, o resto dos outros mandamentos. Não adianta você viver a castidade se você não perdoa ninguém. É isso que a gente está querendo chegar num ponto. Então, se você está aqui nessa live, pegue essa visão, pelo amor de Deus. Porque isso é necessário, é uma necessidade. Gabriel, não aguento mais a galera achar que o único problema da igreja é esse. Isso, e realmente tem gente que está dentro dessa bolha. E por isso não vai se tornar santo. Olha, Tainá, eu lembro de um padre amigo meu me dizendo que ele acompanhava um jovem e toda vez que esse jovem ia se confessar, a primeira coisa que ele dizia é: padre, eu pequei contra a castidade. E claro, o padre obviamente sabia, pessoal, é pecado. Pecar contra a castidade é pecado e ponto final, tá? É um valor a castidade, é uma virtude a castidade, sem dúvida, isso não está em questão. Jesus foi casto, sempre ensinou a castidade, então essa não é a questão. Agora, esse jovem, toda vez que ia se confessar, sentava no confessionário: padre, pequei contra a castidade, padre, pequei. Aí o padre me disse o seguinte, Tainá, chegou um determinado momento, Gabriel, que quando ele disse: padre, eu pequei contra a castidade, ele disse: meu filho, eu já sei disso, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, você já ama a Deus sobre todas as coisas? Você já ama o próximo como a si mesmo? Você já guarda os dias santos? Você já honra seu pai e sua mãe? Você já... Uau. Veja, é isso, pessoal. Muitas vezes, inclusive, Tainá, eu sei que o motivo da live não é esse, mas muitas vezes, muitos jovens não conseguem viver a castidade porque eles estão no caminho inverso. Eles querem começar pela castidade. E ninguém... Por exemplo, Dom Henrique, que faleceu há pouco tempo, Tainá, eu tive a oportunidade de conviver 2 anos muito de perto com ele. Quantas vezes eu vi Dom Henrique me dizer: Gabriel, ninguém é casto para ser casto. A gente só é casto por causa de Jesus Cristo. Ninguém ama o outro porque ama o outro. A gente ama o outro porque ama Jesus Cristo. Veja, se nós olhamos para Jesus Cristo, nós conseguimos força para realizar tudo isso. Mas se não... E Gabriel, olha isso. Aí é o que, meu Deus, estou com vontade de chorar aqui. Falar de Dom Henrique, eu não aguento.
Ele era um grande homem. E olha o mistério. Por isso que os santos eram humildes. Isso. Porque você não é casto pra... Ai, eu sou casto, eu amo o próximo. Não é sobre isso. Aprofunda nisso aí, Gabriel, por favor. Vai nessa. Veja, eu tenho a impressão... Nós, na comunidade dos viventes... Deixa eu falar um pouco sobre mim, tá? Quando... para mim, Tainá, o cristianismo, para mim, tá? O cristianismo é um caminho para que eu me assemelhe a Jesus Cristo. Para mim é isso. Eu entendo o cristianismo como o desejo de Deus de nos fazer semelhantes ao seu Filho. Na minha opinião, o núcleo do cristianismo é isso. O Pai quer nos tornar semelhantes ao seu Filho. Para nós sermos felizes, lembrem, pessoal, lembrem. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus e diz: Mestre, o que eu devo fazer de bom para receber a vida eterna? Jesus diz: por que você me pergunta o que é bom? Só um é bom. Atenção, só um é bom, só um é perfeito, só um é feliz, só um é completo, só um é realizado. Nenhum de nós é feliz totalmente, é completo totalmente, é realizado completamente. Tainá, para nós sermos felizes, para nós sermos completos, para nós sermos realizados, nós que não somos, temos que nos aproximar daquele que é. Para mim, então, Tainá, para mim, então, o jeito de ser feliz nessa vida é me aproximar de Jesus, porque Ele é felicidade. Então, tudo que eu quiser, tudo que eu quiser, absolutamente tudo que eu quiser de bom nesta vida, eu tenho que olhar para isso que eu estou procurando. Ele desejava isso que eu estou desejando. Ele vivia isso que eu estou vivendo. Se ele procurava, desejava e vivia o que eu estou procurando, desejando e vivendo, sim, eu estou no caminho correto. Mas se eu estou procurando, desejando ou vivendo algo que não era o que ele procurava, desejava e vivia, atenção, é cilada, corra. Por quê? Lembrando sempre, porque só ele é verdadeiramente feliz, realizado e completo. Se eu quiser ser isso, eu tenho que me aproximar dele. Gabriel, eu escutei uma frase esses dias e acho que é sua cara. A gente tem que parar de perguntar o que Jesus faria e começar a fazer o que Jesus fez. Muito bom. Eu tô cansada. Sabe aquelas situações que chega sempre aquela pessoa bem espiritualizada? Ai, o que será que Jesus fazia? Meu irmão, eu tô cansada de você estar perguntando. Começa a ter atitude apostólica. Começa a ter atitude apostólica. O que eu tô vendo é uma aglomeração, já que tá em pauta esse tema, aglomeração. É uma aglomeração de gente sem saber para onde tá indo, sem saber o que tá buscando, sem saber quem é você, quem é o outro, quem é Jesus. Não sabe de nada, é uma bagunça. Ninguém sabe de nada, só vai, sabe? Só entra lá no grupo jovem, na comunidade, no movimento, só entra. Vai na euforia, principalmente no mundo da internet, que hoje é muito fácil se conectar. Isso. E aí, daqui a pouco, a pessoa cai, aí todo mundo fica surpreso. Só que, na verdade, nunca teve em cima da... Como é que fala? Daquela palavra que diz que a casa está construída na rocha. Na rocha. Fulano caiu, mas na verdade nunca teve estrutura nenhuma, nunca teve em base nenhuma. Não tem como você cair de um lugar que você nunca subiu lá. Então isso é muito forte. Tainá, isso que você está dizendo é muito importante. Pessoal, atenção, isso aqui não é uma coisinha que a gente simplesmente lê e acha bonito, e exalta, e tem devoção. Isso aqui serve para ser vivido. Amém. Isso aqui serve para ser vivido. Os santos, Tainá, não são outra coisa, senão homens e mulheres que liam e faziam. Liam e faziam. Liam e faziam. A nossa geração quer tanto coisa prática, né? É a cara da nossa geração. Sim, mas como é que eu começo de verdade? Na prática, como é que eu faço isso? Não tem nada mais prático do que o cristianismo. Pega o evangelho e começa a viver. Pega o evangelho e começa a realizar. Aí. Não há nada mais prático do que o cristianismo. Marquinhos Gabriel. Pode anotar aí.
Eu tenho a impressão de que, às vezes, a gente se perde muito no subjetivismo, a gente fica se perguntando demais, a gente fica espiritualizando demais. Espiritualidade é uma coisa, espiritualismo é outra. Espiritualidade é você procurar fazer uma leitura espiritual da sua vida. E nós temos que ajudar as pessoas a fazerem isso, Tainá. Ajudar as pessoas a ler espiritualmente a própria vida. Eu tenho a impressão, Tainá, de que um dos grandes problemas da nossa geração católica, cristã, é que nós não aprendemos a ler espiritualmente a nossa vida. O que é que eu quero dizer com ler espiritualmente a própria vida? É pegar a nossa vida e observando a nossa vida a partir disso aqui. Nós temos que começar a viver a nossa vida, nós temos que começar a interpretar os acontecimentos da nossa vida a partir do Evangelho. Eu vou partilhar isso só para vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer. Nos últimos 2 anos, Tainá sabe disso, eu fiquei muito doente, né? Os últimos 2 anos foram muito difíceis para mim, muito difíceis para mim. Eu passei 2 anos entre hospital e cirurgias e UTIs, e idas e vindas, foi muito difícil. E eu lembro de uma coisa, Tainá, uma vez quando eu estava usando sonda, o ano passado eu usei o primeiro semestre todo sonda, me alimentei por sonda, não podia sair de casa, não podia comer nada. Eu passei 3 ou 4 meses sem comer nada, sem beber nada. Foi um momento muito difícil, muito difícil. E eu lembro de entrar uma vez no quarto à noite para dormir, deitar na cama e dizer: Jesus, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que lhe dar. Eu não tenho mais força. Eu não vou mais suportar. O que é que você quer mais de mim? Eu não tenho mais de onde tirar. Eu não suporto mais. Eu estou exausto. E eu lembrei, Tainá, lembrei. Jesus dizendo: é preciso que o Filho do Homem sofra muito. Veja, se eu, Tainá, quero de verdade seguir Jesus, se eu de verdade quero me assemelhar a ele, é preciso que eu também sofra alguma coisa. Então, o que é que eu quero dizer com ler espiritualmente a própria vida? É juntar, pessoal, Tainá, se eu pudesse fazer um curso sobre isso, eu faria. O que é que nós precisamos fazer, pessoal? Nós temos que aprender a colocar nossa vida e a vida de Jesus lado a lado, para a gente ir percebendo quais são as semelhanças e as não semelhanças. Por quê? Aquilo que não for semelhante, eu preciso ir transformando para que seja semelhante à vida dele. Aquilo que é semelhante, atenção, vai me dando sentido para que eu viva os sofrimentos nele. É isso que nós temos que aprender. Colocar a minha vida e a vida de Jesus lado a lado, para que eu vá me perguntando se a minha vida e a dele estão caminhando na mesma dinâmica, estão caminhando na mesma direção. Se aquilo que caminha de um jeito aquilo que caminha diferente, eu transformo. Aquilo que não caminha diferente e é semelhante, me dá sentido para que eu viva a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa a todos vocês. Se tem alguém que não pode reclamar e carecer de sentido na vida, são os cristãos. Nós temos um sentido na vida, é nos assemelharmos a ele. Eu, Tainá, durante muito tempo, e isso a comunidade dos viventes está muito focada nisso. Durante muito tempo eu me perguntei, qual é o maior sonho pelo qual eu posso dar a minha vida? Qual é o maior sonho que um ser humano pode viver? Qual é a coisa mais extraordinária? Eu tinha sempre um grande medo, Tainá, passar nulo pelo mundo. Eu sempre tive um grande medo de passar insignificante, nulo por esse mundo. Atenção, minha gente. Quem nasceu para nascer, crescer, reproduzir e morrer foram as amebas. Nós somos mais do que isso. Amebas é que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Nós cristãos temos que nessas coisas almejar coisas grandes. Eu tenho a impressão, Tainá, de que o maior sonho pelo qual nós podemos dar as nossas vidas é viver a vida de Jesus. É nós nos assemelharmos a ele. Gente, vocês estão vivos ainda? Alguém está vivo aí? Pelo amor de Deus. Chegou a hora de eu fazer as perguntas. Faça. Meu Deus, eu tô com medo de ser pouco tempo, tá? Mas eu não quero que você seja breve, certo? Tá.
Por favor, o máximo possível, tá? Eu queria te fazer uma pergunta. A primeira pergunta para eu fazer é essa. Tu pode me dizer a tua idade ou é muito deselegante um homem perguntar isso a uma mulher? Não, 20. 20 e quanto? 21, meu Deus. Se tu tem 21 anos hoje, Tainá, tu começou com quantos anos essa vida de pregação, essa vida de doação? Gente, meu coração tá acelerado, viu? Porque o Gabriel é inspiração. Então ele ficar me perguntando, realmente é uma honra. Eu Oh. comecei com 13, Gabriel. 13 anos. 13 anos. Agora, é muito legal escutar isso. Eu comecei na infância missionária com 9 anos. Mas por que eu tô te perguntando isso? Eu queria saber, Tainá, o que é que te fez, com 13 anos, não somente começar a seguir Jesus, mas o que te fez, qual é a minha curiosidade? E eu prometo que é uma curiosidade rezada, não é uma mera curiosidade, é porque eu olho para você, meu Deus, faz de conta que não tem ninguém mesmo aqui, tá? Eu acredito na experiência que você faz. Eu queria entender o que é que te motivou, já desde cedo, a dar esse salto, esse pulo de uma vida de ministério tão rapidamente. Você quer saber o que aconteceu durante a transição do meio do caminho ou como aconteceu lá no início? Me Eu quero explica saber melhor. o que te motivou, o que foi que aconteceu para que você tivesse essa força e essa convicção. Por quê, Tainá? Veja, não é muito comum, me entenda, não é, eu também, desde Você mesmo. pequeno, graças a Deus, eu também, desde pequeno, graças a Deus, nasci numa família católica e sempre procurei ter uma vida espiritual e, claro, não sou nem um pouco santo, estou ainda aprendendo, estou dando os primeiros passos, mas tenho um caminho já, né? E eu comecei para valer aos 20 anos de idade. Para valer mesmo, assim, firmemente decidido por isso. E me dá a impressão de que você começou antes. Eu queria entender o que é que te fez ter tanta convicção para assumir isso de uma forma tão clara. O que é que aconteceu para que você, tão jovem, né, com 18 anos, provavelmente, 17 anos, 16 anos, já colocasse a cara no mundo e não tivesse medo de se colocar abertamente como aquilo que você acredita? Gabriel, eu acredito que foi muito algo divino, né? Eu acredito que eu nasci realmente com algo muito precioso dentro de mim e eu descobri isso muito cedo. Graças a Deus. E eu falo que o que me fez descobrir isso foi a dor. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu sou de uma família católica, mas imperfeita, né? Desde sempre eu tive que lidar com problemas dentro da minha casa. Eu nunca falei isso, nunca falo isso abertamente, mas a ocasião e a pergunta exige. Minha mãe, ela, desde que eu nasci, né? Eu já nasci no meio desse contexto. Pode ser que ela esteja assistindo essa live e a gente não tem problema nenhum em falar sobre isso. Ela teve depressão nos primeiros, mais ou menos, 11, 12 anos da minha vida. Minha mãe sofreu de depressão e era uma depressão profunda, que ela tinha crises e mais crises. E para mim, ver tudo aquilo crescer diante dessa situação, é difícil para mim falar sobre, Entendo. porque muitas vezes, por isso que eu entendo os jovens, porque tem um monte de família imperfeita por aí, né? E às vezes a gente acha que o jovem, ele só está sendo rebelde. Mas na verdade ele está querendo atenção. Ele está querendo dizer, eu tô aqui, eu preciso de ajuda. Só que eu precisei muitas vezes ser a mãe da minha mãe. E eu me orgulho por isso. Porque Deus me deu o dom, a paciência, o amor para cuidar dela, para olhar para ela e acreditar que um dia ela seria uma mulher nova. E quando eu fui enviada para as nações e para o Brasil inteiro, a pessoa escolhida por Deus para me acompanhar nisso foi justamente a minha mãe. Que bonito. E quando eu fiz a minha primeira viagem para outro estado, eu fui sem a minha mãe. E quando eu voltei, ela olhou para mim e ela disse, filha, eu vou ser a tua intercessora e eu vou ser a pessoa que vai caminhar com você. Hoje, nenhuma viagem que eu faço é sem ela. Todas as nossas viagens, todas as minhas viagens missionárias,
é acompanhada da minha mãe comigo. Ela é minha produtora, ela é minha mãe, ela é minha amiga, ela é a minha base. E a depressão não definiu minha mãe. Mas eu entendi que havia Cristo e que Cristo era a luz da minha casa. Gabriel, antes de eu desejar as nações, eu desejei a minha família. Antes de eu desejar a minha paróquia, eu desejei o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. E aí eu fui para a paróquia acidentalmente. Eu fundei um grupo jovem, só que o que as pessoas não sabem, que é o que eu não conto, eu não comecei num grupo jovem. Antes dos 13, já com 11, 12, eu frequentava a missa da terceira idade na quinta-feira à noite. E eu ia todas as quintas à noite para essa missa, onde vários desses idosos já até morreram e me ajudaram a construir quem eu sou hoje. Quando eu ia para aquela missa, Gabriel, e aí eu respondo a tua pergunta bem incisiva agora. Eu olhava para um lado e eu olhava para o outro e não tinha um jovem dentro daquela igreja. E eu olhava para o sacrário. Ó, eu tô tremendo aqui, porque a experiência era forte e era mística verdadeiramente. E eu era criança, o coração puro, não tinha como isso ser fruto da imaginação. Eu sou devota de São Francisco de Assis. E todas as vezes que eu pisava o pé no altar para fazer a liturgia, para organizar a leitura junto com aqueles idosos que eu comecei a me envolver com eles, ajudar eles, eu escutava lá do sacrário, parece que vinha do sacrário: vai e reconstrói a minha igreja. Vai e reconstrói a minha igreja. E eu sempre dizia para ele: eu não sei como eu faço isso. Eu não sei como eu faço isso. Certo dia, eu estava em uma aula de história na escola, no meu primeiro ano do ensino médio, e no fim daquela aula, houve uma conversa: por que o jovem não vai para a igreja? Eu olhei para aquela galera e disse: amanhã é quinta-feira. Eu espero vocês lá. Quando foi no outro dia, apareceu 3 jovens diante do altar de Jesus, na minha paróquia, de frente ao sacrário. A gente fez uma promessa: vamos criar um grupo jovem e reconstruir a nossa paróquia. Na nossa paróquia estava tudo desativado, tudo falido, Gabriel. Não tinha jovem aqui, não tinha ninguém aqui. Estava todo mundo frio, morno. A gente foi pedir ao padre, inclusive o meu padre, Padre Elias, meu primeiro padre, meu primeiro pastor, deixo minha gratidão. Eu olhei para ele e disse: Padre Elias, eu vou fundar um grupo jovem. Ele olhou para mim e disse: vai. Ele não me perguntou como seria, nem onde seria, nem como aconteceria. Ele só usou essa expressão, por isso que é algo divino: vai. Uma das minhas amigas que fundou o grupo comigo está aqui na live e ela está dizendo aí: verdade. Ela lembra disso. A gente começou o nosso grupo, a gente não sabia nem o nome. A gente começou o nosso grupo, a gente não sabia nem de que espiritualidade a gente era. Mas só tinha um desejo: amar Jesus e levar ele para todos os jovens. Sabe por que a nossa geração, Gabriel, não tem se encontrado com a verdadeira evangelização? Porque a gente coloca coisas que não são essenciais acima de coisas que são essenciais. Perfeito. A gente vai para uma conferência, para um retiro, para um acampamento, para uma catequese, a gente logo pergunta: quem vai pregar? O meu sonho é que ninguém mais pergunte quem vai ser o pregador daquele evento. Mas o meu sonho é que as pessoas perguntem: tem Jesus aí? Se tiver Jesus, eu tô dentro. Eu tô cansada de uma geração buscando performance e abandonando a simplicidade do evangelho, que é puro e simples. Por isso que eu trago a minha resposta ao tema dessa live. O nosso evangelho, infelizmente, ainda não passou de palavras. Porque não tem jovens colocando em primeiro lugar o amor a Cristo. Antes eu viajei já para 5 países. Já pisei em 3 continentes. Já viajei 21 estados do Brasil. Já fui para a Amazônia, convivi com índios, experimentei da cultura indígena. Já vivi experiências fantásticas na minha vida. Mas eu digo uma coisa: sabe o que me sustenta hoje? Foi a primeira vez que eu falei: gente, vamos parar de se reunir aqui na paróquia
além de se reunir aqui na paróquia, vamos na casa da Dona Maria rezar um terço? Vamos na casa do seu José? Vamos na casa de Dona Raimunda? Vamos cantar a missa. Quem é da minha cidade vai saber o que eu tô falando. Tô toda arrepiada. Vamos cantar a missa com Dona Lucila. Vamos! E vamos ser igreja. As pessoas acham que o glamour é eu ter viajado tudo que eu viajei aos 21 anos. Que o glamour é eu ter os seguidores que eu tenho aos 21 anos. O glamour é um dia eu ter ido na casa de uma mulher aqui na minha cidade rezar um terço. E no final, é muito pobre, a mulher muito pobre. Ela disse, Tainá, eu fiz uma coisa pra você. A minha comida preferida, Gabriel, é manguzá. E ela abriu, ela tirou o pano da panela, ela disse, eu não tinha dinheiro pra comprar nada. Mas tudo que eu tinha, eu preparei esse manguzá pra você. Aos 14 anos de idade, eu tinha esse tipo de experiência. Então, você entende que o que me sustenta hoje e o que sempre vai me sustentar não é o glamour das nações, mas é a simplicidade da casa de Dona Maria. É o que eu entendi, que para ser cristão, eu preciso ser igual a Cristo. Não adianta você ser famoso e conhecido no mundo, mas ser um desconhecido na zona celestial. Uma vez eu disse para Deus, Deus, eu quero ser famosa no céu e talvez desconhecida na terra. Mas o meu desejo, Gabriel, e o que me sustenta é a fé de que pessoas podem ser transformadas, assim como a minha mãe foi, assim como eu fui, assim como os jovens que eu pastoreei, que eu encontrei nesse mundo, foram pelo Evangelho. O Evangelho, Gabriel, ele continua mudando, transformando, curando e libertando pessoas. E aí é o ponto que eu jogo a bola para você. Por que a gente esqueceu disso? Dá pra gente... Tu tem mais meia horinha pra gente recomeçar uma outra live, porque eu acho que acabou o tempo. Tenho. Vamos começar outra. Que eu não acha? sei se já tá disponível, mas eu acho que a gente tem 2 horas de live. Ah, é? É, eu acho que sim. Se não tiver, a gente começa outra. Vamos fluir. Que bom. Eu pensei que a gente só tinha 1 hora. Deve ser porque tu tem 1 milhão de seguidores, né? Aí tu pode... Eu acho que assim, eu não sei se o meu Instagram já tá nesse sistema. Mas vamos lá, vendo o que vai dar. Se der a hora, eu inicio outra, tá bom? Tá, beleza. Gente, só pra vocês ficarem despreocupados, essa live vai ficar salva. Eu não salvo live. Mas essa aqui, ela precisa ficar salva. Então vai ficar. Que bom. Escuta, eu vou pra tua pergunta ou eu faço a minha segunda pergunta? Faz a réplica. Tá bom. Então, eu acho, Tainá... eu acredito nisso piamente. Eu acredito que o nosso problema é justamente esse que você está falando, Tainá. É que, infelizmente, nós trocamos o necessário pelo essencial. Nós trocamos as coisas importantes pelas coisas urgentes. Nós estamos confundindo na ordem de prioridades o que é necessário na vida da gente. E em termos de cristianismo, eu queria muito frisar com marca isso que você acabou de dizer. Recuperar uma experiência de Deus em que a vivência, ela é mais importante do que as palavras. Tainá, tá lá, pessoal, lá no capítulo 12 de João. Os discípulos se aproximam as pessoas se aproximam dos discípulos de Jesus e elas dizem, queremos ver Jesus. Tainá, as pessoas não querem escutar sobre Jesus. As pessoas não querem palestras sobre Jesus. As pessoas não querem publicação sobre Jesus. As pessoas querem ver Jesus. As pessoas querem tocar Jesus. E nós somos a maneira, neste mundo, de ser a presença de Jesus para elas. Então, eu acredito, Tainá, que nós temos que ajudar a nossa geração a pouco, e fazendo aquilo que a Igreja Católica Ortodoxa chama de identificação, configuração, cristificação. Nós temos que ser homens e mulheres cristos. O meu desejo, Tainá, é que Jesus ande nos ônibus.
O meu desejo é que Jesus esteja nas Meu faculdades, Deus. Gabriel, no cinema. vai acabar. Vai Vai acabar. Vamos Eita, começar outra. a gente começa Vamos. uma outra. Tá Vamos, massa, vamos. beleza.